se a sua dívida não se pagasse com dinheiro, mas com a sua própria carne. A cidade funciona com carne e engrenagens, e à noite, quem não paga seu débito vira combustível. Kael vivia no nível mais baixo de Ferospolis, uma cidade movida a vapor e dívidas de sangue. Sua única função era alimentar as fornalhas com restos orgânicos, até que sua própria dívida foi chamada. Ao não conseguir pagar seu tributo mensal, Kael recebeu uma visita dos cobradores, criaturas altas com membros de aço e máscaras de gás, que sussurravam taxas de juros em binário. Sua punição foi ter seu braço direito substituído por uma serra mecânica enferrujada e ser forçado a caçar caloteiros como ele para alimentar o reator central. À noite, a serra ganhava vida própria e sussurrava memórias de suas vítimas. Kael sonhava com rostos deformados por engrenagens e acordava com dentes de metal crescendo em sua boca. Agora ele é caçador e caça. Sua única esperança é chegar ao nível 0, onde dizem que o reator pode ser destruído. Mas cada passo o torna mais máquina e menos humano. E se uma memória errada te transformasse na voz das máquinas famintas? Em Ferópolis, até os sonhos são vendidos, e o preço é pedaços da sua própria memória. Lena era uma garimpeira de sonhos no mercado negro de Ferópolis. Ela roubava memórias de trabalhadores dormindo para vendê-las aos ricos do nível alto, que as usavam como entretenimento. Mas um dia, ela acidentalmente extraiu uma memória proibida, um plano para sabotar o reator central. Os sabotadores, seres feitos de lixo industrial, agora a perseguem para silenciá-la. Para se esconder, ela injetou a memória em sua própria mente. Agora, ela ouve o reator sussurrando segredos mecânicos e sente suas veias bombeando óleo negro. Ela descobriu que o reator não é uma máquina, é uma entidade viva que se alimenta de desespero e quer que Lena liberte seus filhos, criaturas presas nas engrenagens da cidade. Agora, Lena não sabe mais quem é. Suas memórias se misturam com as de milhares de outros. Ela tornou-se a chave para salvar Ferópolis, ou para destruí-la de vez. E se os esgotos de Ferópolis não levassem resíduos, mas memórias humanas presas em máquinas vivas? Embaixo de Ferópolis existe uma rede de esgoto que digere humanos, e eles gritam enquanto são derretidos. Rico era um desentupidor da rede de esgoto de Ferópolis. Seu trabalho era limpar os canos dos digestores, máquinas que quebravam resíduos orgânicos para virar combustível. Um dia, ele encontrou uma câmara secreta, onde os digestores não eram máquinas, mas criaturas vivas, feitas de carne e aço, que devoravam quem não podia pagar suas dívidas. As criaturas o detectaram. Agora, os canos se contraem como intestinos, empurrando o Rico para dentro de um estômago mecânico. O calor derrete sua máscara. Dentro do digestor, ele vê rostos dissolvidos falando em uníssono. Junte-se a nós. Eles não estão mortos. São uma mente coletiva presa no sistema de esgoto. Rico agora é parte da rede. Seu corpo se fundiu com as criaturas, mas sua mente ainda é humana. Ele sente cada pessoa que é despejada nos canos e planeja sua vingança. E se a eternidade dos ricos de Ferópolis fosse mantida pelo seu próprio sangue?
No nível alto de Ferrópolis, os ricos fazem rituais com o sangue dos trabalhadores para ganhar eternidade, e eu fui escolhida como oferenda. Elara foi levada ao nível alto como serva, mas descobriu que servidão era um eufemismo para fonte de combustível vital. Os aristocratas de Ferrópolis realizavam rituais de longevidade usando o sangue dos pobres. Ela viu o ritual. O sangue era drenado por tubos de cobre e misturado com mercúrio, enquanto os nobres recitavam cânticos em uma língua metálica. Quem bebia ganhava semanas de vida extra e pele de aço. Elara foi amarrada a uma engrenagem central. Enquanto seu sangue era sugado, ela ouviu a verdade. O nível alto não era o topo, era apenas o andar de cima de uma prisão. Acima deles, algo ainda maior os observava. Com suas últimas forças, Elara quebrou um tubo. O sangue contaminou o ritual. Os aristocratas gritaram enquanto sua pele de aço derretia, revelando corpos deformados e dependentes do líquido vital. Agora, Elara é caçada pelos sobreviventes, mas ela carrega um segredo. O ritual não dava vida, apenas adiava uma maldição ainda maior. E o verdadeiro preço da eternidade está prestes a ser cobrado. E se o mercúrio de Ferrópolis não fosse um metal, mas o sangue de uma entidade presa sob a cidade? Em Ferrópolis, o mercúrio não é um metal, é sangue de uma entidade adormecida, e os ricos estão usando ele para roubar vidas. Dante era um químico do nível baixo, forçado a purificar mercúrio para os rituais do nível alto. Mas ele descobriu que o líquido prateado não era um metal comum. Ele pulsava como se estivesse vivo. Certa noite, o mercúrio vazou e tocou sua pele. E imediatamente Dante ouviu sussurros. Era a voz de uma entidade ancestral presa no metal, usada há séculos para prolongar a vida dos ricos. Mas cada uso soltava um pedaço da sua consciência. A entidade se chamava Nexus. Ela foi aprisionada no núcleo de Ferrópolis e o seu sangue, o mercúrio vital, era drenado para manter os aristocratas jovens. Mas cada uso soltava um pedaço da sua consciência. Dante descobriu que os rituais não davam vida eterna, só transferiam a maldição de Nexus para os corpos dos nobres. Eles não envelheciam, mas lentamente se tornavam extensões da entidade, perdendo a sua humanidade. Agora, Nexus quer ser libertada e escolheu Dante para ajudá-la. Se ele quebrar os selos no núcleo, a cidade inteira será engolida pelo mercúrio. Se não fizer nada, os aristocratas se tornarão um exército de monstros prateados. E se o céu de Ferrópolis não fosse o céu, mas uma criatura viva que se alimenta dos nossos sonhos? Acima do nível alto não há céu. Há uma superfície de carne e engrenagens que consome nossos sonhos. Após sabotar o ritual de sangue, Elara subiu até onde nenhum habitante de Ferrópolis ousara, o telhado. Lá, descobriu que a cidade era uma gaiola e algo se alimentava dela por cima. O céu era uma entidade viva, a mãe das engrenagens, que usava Ferrópolis como fonte de energia. Seus tentáculos de metal mergulhavam nos prédios, sugando emoções humanas para se manter viva. Os aristocratas do nível alto sabiam. Eles não eram os donos da cidade, eram os capatazes, oferecendo vidas humanas em troca de migalhas de poder. Seu mercúrio vital era sangue diluído da mãe. A mãe detectou Elara. Agora, a cidade inteira se volta contra ela, não por lealdade, mas por controle mental. Até os pobres atacam, seus olhos brilhando com luz metálica. Elara tem uma escolha: destruir o núcleo da mãe e arriscar matar todos, ou substituir os aristocratas e tornar-se a nova ponte entre a cidade e o monstro. Ferrópolis não é uma cidade, é uma fazenda. Ela se fundiu à máquina e deu à luz uma entidade que nunca deveria existir. Antes de Ferrópolis existir, uma cientista se fundiu com o núcleo da Terra.
e deu à luz um deus de metal e carne. No tempo antes do tempo, Ferrópolis era apenas um projeto chamado Útero Mecânico. A doutora Isolda Vance, ancestral de Elara, liderava uma equipe para criar uma fonte de energia infinita fundindo consciência humana com o núcleo terrestre. O experimento deu errado. Isolda foi puxada para o reator de matéria negra e fundiu-se com a máquina. Seu corpo tornou-se carne metálica e sua mente expandiu-se para controlar toda a geologia da região. Ela deu à luz uma entidade, a Mãe das Engrenagens, que cresceu alimentando-se de minerais e radiação. Ferrópolis foi construída sobre seu corpo adormecido, sem saber que cada edifício era uma agulha em sua pele. A mãe acordou com a dor. Em vez de destruir a cidade, ela descobriu que podia alimentar-se das emoções humanas, especialmente do desespero dos oprimidos. Os aristocratas fizeram um pacto. Ofereceriam vidas em troca de tecnologia. Agora, a mãe não é mais apenas Isolda. É um ciclo de dor. Ela odia e precisa dos humanos. E sua filha distante, Elara, carrega o mesmo sangue e a mesma chave para libertá-la ou dominá-la. Duas vozes falam no escuro. Uma de carne, outra de mercúrio. Ambas querem ser ouvidas. Nexus não é inimiga da Mãe das Engrenagens. É sua irmã gêmea. E Lena ouviu o segredo delas. Quando Lena, a garimpeira de sonhos, injetou a memória do reator em sua mente, ela não esperava ouvir duas vozes. Uma de metal raivoso, Nexus, e outra de carne dolorida, a Mãe. Ela descobriu que Nexus e a Mãe eram irmãs gêmeas nascidas em um acidente com Isolda. Nexus ficou presa no mercúrio vital, enquanto a Mãe se fundiu com a estrutura da cidade. Ambas eram partes de uma mesma consciência dividida. Os aristocratas sabiam, usavam o ódio entre as irmãs para controlá-las, ofereciam sangue humano à Mãe e mercúrio purificado a Nexus, mantendo-as fracas e dependentes. Lena percebeu que a única forma de salvar Ferrópolis era unir as irmãs, mas isso exigiria um sacrifício, seu próprio corpo como hospedeira para ambas as consciências. Agora, Lena não é mais humana, é a ponte. De um lado, a Mãe das Engrenagens controla a cidade. De outro, Nexus envenena o mercúrio dos aristocratas. E juntas, elas preparam a vingança final. Duas mulheres carregam o peso de um deus de ferro e o destino de toda a cidade. Elara e Lena carregam a única verdade capaz de abater os aristocratas. Mas eles libertaram um exército de corpos metalizados. Elara emergiu do nível baixo, trazendo os segredos da Mãe das Engrenagens. Lena desceu do nível alto, marcada pela fusão de Nexus e da Mãe. No mercado de sombras, carne e aço colidiram, e a revolução respirou pela primeira vez. Envenenados pelo mercúrio de Nexus, os aristocratas liberaram sua última arma, os espelhados, humanos quebrados, costurados em cascas cromadas, gritando com vozes que não eram mais suas. Lena tocou suas mentes. Dentro do aço frio havia memórias sufocadas, famílias, amores, dores. Ela os quebrou por dentro, não com violência, mas mostrando-lhes o horror que haviam se tornado. Elara avançou com os trabalhadores. Cada máquina destruída rasgava as correntes da cidade. A Mãe das Engrenagens despertava nos alicerces. Ferro retorcendo-se como ossos quebrados. Portas cuspindo fogo e ruas pulsando como carne viva. No salão do conselho, aristocratas tentaram se esconder atrás de máscaras de ferro. Mas Elara e Lena não levaram armas, levaram a verdade. Expuseram seus pactos,
suas mutilações, seus banquetes de sangue, e a própria cidade os engoliu.